organização do evento, ao Cindy, a Sônia e toda a equipe organizadora pelo convite e pela presença de todos vocês. É uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho. A proposta é apresentar para vocês o que e como a íris, a esclera, a parte branca do olho, a íris, a parte colorida do olho, podem contribuir como recursos de promoção, manutenção da saúde e prevenção de doenças. Eu represento o Instituto Internacional de Olho-Diagnose e Saúde Integral, que tem como propósito o serviço à saúde, a salutogênese. Já fui apresentado, agradeço ao cacique pela apresentação. E a Olho-Diagnose Integral é uma ferramenta multidisciplinar de conhecimento sobre a essência da natureza humana. De modo geral, as ferramentas que atuam com a olho-diagnose, iridologia e esclerologia, foram conhecidas primeiramente como recurso de identificação de possibilidades patológicas. Essa linha de estudo ela é bastante antiga e hoje em dia essa ferramenta se expandiu, teve seus estudos expandidos muito aprofundados, permitindo hoje uma informação muito ampliada do ser humano do que simplesmente identificar doenças, e sim possibilitando mostrar a essência da natureza humana. Outra novidade nessa área é que ela não se restringe mais somente à área da saúde, especificamente ao quesito clínico, mas sim a todas as áreas das humanas, pois uma vez que nós temos condições de observar, de conhecer o ser humano como um todo, na parte da psique, a parte emocional, vibracional, física, fisiológica, ela também serve a tudo que se refere às humanas, ao ser humano como um todo, a maneira como ele interage uns aos outros, a maneira como ele atua diante do meio social. Então é uma ferramenta útil em qualquer uma das áreas. Certa ocasião, um engenheiro civil, me colocou e disse: na minha área você não entra. Eu disse: é mesmo? Então me diga, quem faz os projetos? Quem elabora os projetos, os cálculos, as edificações? São máquinas, robôs ou são seres humanos? Então, nós, a partir dos seres humanos que elaboram os cálculos e tudo mais, nós temos como também contribuir definindo e identificando aquelas pessoas que trazem habilidades naturais, não só curriculares, que se adequam melhor a atividades, a habilidades e competências que somam o seu currículo à sua natureza, da sua essência. Então nós temos como otimizar muito também a parte das humanas em geral, em todas as áreas. Então é uma ciência, uma arte, um método não invasivo de avaliação natural da saúde e das características biotipológicas de um indivíduo através da íris, da esclera e da pupila. Pupila é o orifício pupilar, aquele vão que tem entre o círculo colorido chamado de íris. E o que significa olho-diagnose? Olho-diagnose vem também do grego antigo, onde diagnose significa discernimento, conhecimento. Separado, gnose, conhecimento, dia, através de. Então, o conhecimento através de algo. E por isso, então, olho, diagnose, o conhecimento através do olho. A olho-diagnose, assim como a iridologia, assim como a esclerologia, não fazem diagnóstico
Não fazem identificação linear de patologias, de doenças, embora isso seja bastante praticado, acreditando nessa possibilidade. Atualmente já é comprovado que isso não é possível por uma questão. Os olhos, a íris, a esclera trazem um nível de informação muito ampliado a nível integral do ser humano. Traz todo o histórico biopatográfico, todo o histórico da biografia da pessoa, informações dos seus predecessores, dos seus pais, avós de outras gerações e informações da sua natureza. Tais sinais que traz essas informações não necessariamente estão ali para apontar a tendência, a possibilidade de adoecer. Isso é uma consequência de maus hábitos e do descuido. Mas antes disso, esse sinal está ali para mostrar a natureza da pessoa, para mostrar como ela é, as suas fragilidades, os seus pontos fracos, e não doenças, e não a tendência, a condenação de que este sinal diz que você vai adoecer. Então ela possibilita uma margem de observação e de percepção do indivíduo muito mais ampliada, integral, ética e respeitosa sobre o próximo. Ao atendê-lo e observar esses sinais na sua íris, nós trazemos a ele a sua natureza, associamos aos seus hábitos e verificamos as condições e possibilidades de adoecer. Sim, no entanto, não condenamos dizendo que você tem este sinal, então você vai ou tende a adoecer disso ou daquilo. Essa é a diferença entre fazer diagnose e diagnóstico. A primeira estrutura que nós estudamos em olho-diagnose é a pupila, o orifício pupilar no centro da íris. O tecido do orifício pupilar, a bordinha dele que nós enxergamos, é o mesmo tecido que reveste todo o encéfalo e o sistema nervoso. É um tecido lipídico, reveste toda a dura mater. Aquele epitélio se estende pelo nervo óptico até a extremidade da pupila no centro da íris. Isso significa que essa estrutura traz uma informação riquíssima sobre todo o sistema nervoso. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo. Então, as suas condições ajudam a observar condição de saúde, características de desgastes, em vários aspectos. Então, na pupilologia, nós observamos o formato, a morfologia da pupila, a região em que ela se encontra na íris, a textura, a espessura, a coloração e sinais específicos. Pupila, então, é esse orifício. Embora a gente está acostumado a falar que ela dilata, ela contrai, na verdade, ela é dilatada e contraída a partir da íris, pois a íris é que tem a musculatura que faz esse efeito, e não é a pupila em si que faz. E a bordinha que eu me referia é essa aqui. Então, essa aqui é a orla pupilar interna, é a borda da pupila. Esse tecido é o mesmo que reveste todo o sistema nervoso. Então, nós observamos as alterações pupilares na sua forma, e cada alteração dessa, cada formato traz uma informação diferente. O centramento da pupila em relação à íris, lembrando que ela naturalmente está sempre mais para o lado nasal na íris. Então, o lado da íris, que corresponde ao lado do nariz, ele é mais estreito, ok? Isso é a referência normal que nós temos.
Tá? Fora isso, nós também temos referência de alterações. Tá? A espessura da pupila também nos traz referências sobre o desgaste físico, mental, emocional, tá? E condições de saúde alterada. Já achatamentos nela estão diretamente relacionados à coluna vertebral e à medula, tá? Onde nós temos toda a representação reflexa da coluna vertebral distribuída ao longo da íris. Então, na parte superior, nós temos a região do eixo Atlas, cervical, torácica, lombar e a parte também associada à assimilação de nutrientes. Ao mesmo tempo que ela nos traz informações sobre o sistema nervoso, ela também nos refere sobre a nossa absorção de nutrientes e informações nutricionais. Então, como eu mostrava a representação, na parte superior, região bem superior da coluna, qualquer alteração que nós temos na coluna vertebral está associada a sinais na pupila. Não só da coluna em si, nós devemos lembrar do sistema periférico, que está conectado a todos os órgãos e sistemas do corpo. E esses, então, recebem a influência do sistema nervoso, né? E possíveis alterações do sistema periférico interferem sobre a função dos órgãos também. Muitas vezes, então, não identificamos nenhum problema físico no órgão específico, mas a pessoa traz sintomas de alterações correspondentes àquele órgão e nós não encontramos nenhuma referência direta com ele. E, por vezes, o problema está onde? No sistema nervoso periférico. Tá? E isso pode ser observado por achatamentos na pupila. A borda da pupila traz uma série de sinais específicos. Tá? Um número enorme de sinais foram estudados de forma microscópica. Nós temos equipamentos bastante acessíveis hoje em dia para isso. Cada sinalzinho desse, tá, traz também uma informação diferente. É uma riqueza de informação resultante da somatória de estruturas que nós temos à nossa disposição nos olhos: pupila, íris e esclera. A ponto que, às vezes, a gente faz umas brincadeiras, né? Se quiser conhecer os segredos da espécie humana, comece pelos olhos. Muito bem, então fizemos uma rápida passagem pela pupilologia e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a iridologia. A iridologia, assim como a pupila e a polodiagnose, é também uma ferramenta interdisciplinar de pré-diagnose. Tá? Ela traz informação do biotipo constitucional da pessoa e da biografia humana dela. Todo o histórico do seu desenvolvimento de personalidade é visível pela íris. Todo o alicerce da personalidade, onde essa pessoa se desenvolveu, é observado pela íris. Então, ela também é uma ciência, uma arte fundamentada na observação, descrição e comprovação de fatos demonstráveis pela análise iridológica. Através da observação da íris é possível conhecer, num dado momento, a constituição geral parcial do indivíduo, bem como os graus de fragilidade, tecidos, órgãos mais sensíveis. Estes graus de fragilidade são refletidos na íris através de sinais específicos localizados em uma topografia, onde o organismo é representado em mapas iridológicos, permitindo uma abordagem tanto física quanto psíquica e energética do indivíduo. E eu leio essa parte porque é conceitual. Eu gosto de resumir isso da seguinte forma: a íris, gente, é um grande livro, é uma enciclopédia do seu dono.
traz diversas linguagens diferentes, cada capítulo escrito numa linguagem diferente. Uma fala da psique, outra fala dos órgãos, da parte sistêmica, e outra fala da parte vibracional. Conheça cada uma dessas linguagens e você tem um acesso a essa biblioteca maravilhosa e ao ser de forma integral. O que nós temos de estudos sobre a iridologia é graças a essa pessoa, Dr. Ignaz von Texay, húngaro, de 1886. 1886 é quando ele apresenta os primeiros esboços de mapeamento na íris. Tá? Mas, anterior a isso, ele traz experiências em que lhe leva a possibilidade e desperta ele um interesse pela iridologia. Tá? Tudo isso começou quando ele, com 10 anos de idade, sai a fazer uma caçada junto com a família, tá? E encontra uma coruja que foi acertada e ele resolve tratar essa coruja. E ele observa que havia um sinal, então, no olho da coruja. E à medida que é tratado, esse sinal ele muda e desaparece. Tá? Então se tornou a pedra fundamental da iridologia. Tá? Depois de muitos anos, então, ele resolve fazer medicina e passa a verificar o que foi de fato que ele viu naquela ocasião. Embora o que é mais divulgado é que surgiu uma abertura nas fibras da íris daquela coruja, o que de fato aconteceu foi um vermelhidão no olho dela, que posteriormente, gradativamente, foi desaparecendo. Tá? Porque depois, mais adiante, como médico, ele aprende que as fibras iridais não se alteram da maneira como ele acreditava então. Tá? Depois de 40 anos de dedicação e uma catalogação enorme de dados, ele constrói o primeiro mapa de iridologia, que influencia uma série de sucessores. Tá? Cada um deles tem uma contribuição enorme nesse trabalho, e o que nós vimos da parte da pupila, principalmente tem a referência de Joseph Angeli, alemão também. Agora, quando nós nos aproveitamos do conhecimento sobre a cor da íris e o que ela tem a contribuir, nós agradecemos essa moça aqui, Eva Flink, tá? Que desenvolveu o estudo da biotipologia a partir da cor da íris. Tá? Posteriormente, surgem 2 nomes que se tornaram muito conhecidos na iridologia, Dr. Bernard Jensen e Joseph Deck. Um tornou-se conhecido pela Escola Americana de Iridologia e Joseph Deck pela Escola Alemã. Tá? Cada um trouxe diversas contribuições maravilhosas, onde muitas delas hoje em dia são atribuídas a eles, mas não podemos esquecer toda a turma que colaborou também em vários estudos. Então aqui nós temos 3 tipos básicos, são os 3 tipos básicos de cor de íris. A primeira delas a marrom, a segunda a azul e a terceira é a cor de mel, né, castanha, e que para nós chamamos de misto biliar. Então, se essa aqui é a misto biliar, essa aqui é conhecida como hematogênica e essa como linfática. Por que esses nomes? Pelos sistemas mais sensíveis, mais frágeis que elas apresentam. A hematogênica, ela traz como sensibilidade maior sistema circulatório, sistema cardiovascular. E a linfática, o próprio nome já diz, sistema linfático. Ora, nós devemos lembrar que o sistema linfático não é somente a linfa, mas associado a ele, sob grande influência, nós temos sistema respiratório, sistema digestório também, pele, né, e renal, ok? Com grande interferência e associação. Tá?
A seguir, então, nós temos este terceiro, que é a origem da união dos dois primeiros. Marrom e azul são tipos primários, tá, de biotipológicos, e o misto biliar é um tipo secundário, pois ele é resultante da união dos dois primeiros. 80% da população brasileira é de misto biliares, tá, com diferentes tonalidades. Na iridologia, de modo geral, se conhece esses três tipos. Em 2010 foi publicado duas variáveis do misto biliar, tá, em função das tonalidades e uma grande diferença de padrão de comportamento. Tá. Muito bem, na parte interna, então, da íris, vejam que aqui nós temos um anel, tá, que divide a parte externa da íris e a parte interna. Essa parte interna, também conhecida como zona nutricional, tá, separa a borda da pupila deste anel. Tá? A zona nutricional, então, tem este anel que é conhecido como colarete. Este colarete traz todas as informações, uma riqueza de informações sobre o sistema nervoso autônomo. Tá? Cada dentiação dele, cada ramificação dele, o nível de profundidade dele traz diferentes informações. O quanto ele é espesso, calibroso, ou ele é fino, tá? Vários critérios, vários sinais trazem informações diferentes. Não citei os nomes aqui, mas a profundidade de estudos, em primeira instância, vem do Dr. Daniele Lorito, que teve como grande influência Joseph Angela, aquele que eu mostrei anteriormente. E ele foi um grande professor de John Andrews. John Andrews também, então, contribui na iridologia com estudos acerca dessa parte. Tá? Basicamente, a iridologia observa a cor e a sua referência biotipológica, tipo psicológico, tá? Informações acerca de tudo que a cor das fibras na íris pode me oferecer, tá? E a estrutura, onde cada abertura dessas, que nós chamamos de lacunas, tá? Podem trazer também informações acerca das características a nível físico, biotipológicas do organismo, da profundidade das lacunas define o grau de fragilidade de um órgão, de um sistema. Tá? Quanto mais profundo, mais sensível, mais frágil é aquele órgão, o sistema, o tecido correspondente, dentro de uma topografia de mapeamento que nós temos. Já essas aberturas, então aqui vocês veem o colarete, tá? Uma forma bem mais fácil de observar, né? Okay? Também observamos sinais de acúmulo e depósito que surgem e se desenvolvem sobre a estrutura da íris. Esses sinais são divididos em duas partes, são sinais resultantes de ordem bioquímica e sinais de ordem orgânica. Tá? Estes aqui que vocês estão vendo, essencialmente são de ordem bioquímica, que se dividem em lipofusina, gastrina e vários outros. Tá? E trazem aspectos de acúmulo, tá? Que se desenvolvem ao longo da vida, ou seja, esses sinais são fenotípicos, se desenvolvem trazendo informações do amadurecimento da personalidade e de possibilidades de intoxicações também. Tá? De modo geral, quando fotografamos a íris, nós temos imagens assim, hoje em dia, onde estudamos todo o relevo, as cores e interrelacionamos as informações. O que o relevo está me trazendo de informação sobre a natureza e a essência da pessoa, sobre as suas condições de fragilidades,
possibilidades de vir a desenvolver alguma coisa em função de hábitos equivocados de saúde, né? E também os desafios e virtudes que ela tem, pois a estrutura da íris não me fala só dos desafios, fala muito também das virtudes e das qualidades da pessoa, né? E essa é a parte que avançou muito em estudos nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. São as qualidades da pessoa visíveis nos olhos também. O que nós vemos, então, nessas 2 imagens, é o que nós estamos vendo aqui. Então, nós vemos a profundidade desses sinais nas 6 camadas que se divide a íris. E aí, como eu estava falando, quanto mais profundo, maior a tendência da fragilidade desses órgãos. Quanto mais profundo o sinal que eu vejo, maior a fragilidade, maior a sensibilidade deles, mais eu devo estar atento a ter hábitos saudáveis e que fortaleçam e fortificam aqueles órgãos, né, que estão relacionados a áreas com sinais profundos assim. No entanto, não significa que o fato de encontrar sinais profundos dessa ordem, que necessariamente a pessoa está ou vai adoecer. A íris se forma até o findar do 6º ano, ou seja, do 1º setênio. Fechou o 1º setênio, a estrutura da íris, isso que nós estamos vendo, não sinais de cor que se acumulam sobre ela, mas a estrutura dela está pronta e não muda mais. Isso hoje já é unânime entre os principais pesquisadores de iridologia no mundo. Porque a estrutura da íris, as fibras dela, não mudam mais, certo? A partir dessa perspectiva, é confirmado que ela nos traz informações da natureza da pessoa, do biotipo dela e das fragilidades sistêmicas que ela apresenta, diferentes sistemas, órgãos, etc. E cada vez que se encontram esses sinais, deve-se investigar, fazer a anamnese, verificar sintomas, hábitos de vida, para então se verificar se há alguma alteração funcional e o nível de acometimento, possivelmente patológico, no caso. Então nós vemos 3 cores principais de íris. Lembrando que esta aqui tem 2 subdivisões em função da tonalidade. A estrutura da íris também é amplamente estudada, e traz muitas informações sobre a personalidade, onde pessoas que apresentam uma estrutura sem aberturas nas fibras são pessoas que tendem a ter uma preocupação muito grande com os outros, que tendem a esquecer de si e se preocupar em demasia com o próximo, pessoas que tendem a se preocupar demais com o que os outros pensam e têm dificuldade de tomar decisões por conta própria. Já esta outra aqui é o oposto. Essas pessoas têm uma maior capacidade de tomada de decisão e, o contrário, uma dificuldade de aceitar a opinião dos outros. Já este, que traz uma série de aberturas de fibras, este aqui já costuma ser muito emotivo. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês, como a gente só tem 1 hora, estou resumindo, porque cada pigmento desses tem uma cor diferente, cada cor traz um tipo de comportamento diferente. Mas aqui eu tenho várias cores, como é que fica? Nós temos um mapa, uma topografia, um mapeamento em todos os tipos de estudos: físico, mental, emocional, energético. Então aqui, de acordo com a cor e a localização, eu sei certinho o tipo de emoção, o padrão emocional,
O que interfere mais nessa pessoa? Uma pessoa de íris marrom, geralmente, é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Ela tem uma facilidade maior em não levar desaforo para casa. Tá? Isso é um marrom bem verdadeiro. Tá? Como eu comentei, né? Existem novos critérios hoje em dia, e o que antigamente eram vistos como marrom, hoje se sabe que não é. Tá? Mas então uma marrom, uma íris bem marrom, são pessoas objetivas, práticas, adoram as coisas de forma relativamente imediata, tá? E sem muita metodicidade, sem muito detalhe, de preferência. Tá? Já a pessoa de íris azul, coitada, né? Se convive com essa, tá? São pessoas detalhistas, muito detalhistas, apegadas a detalhes, tá? Altamente detalhistas, tem um sério problema com o relógio, com o tempo, porque como são muito apegados aos detalhes, quando vê o tempo acabou e não chegou nem perto dos detalhes que ainda tem necessidade de fazer naquele projeto. Aí são aqueles que sempre pedem prorrogações, ou pedem mais um minutinho, mais um tempinho, mais um minuto. Já entendendo que eu pedi para ser avisado mais cedo, né? Em vez de 5 minutos. Essas pessoas aqui, no aspecto mental, têm uma memória de elefante. Pessoas de íris azul vê as coisas, são tão apegadas ao detalhe que elas veem as coisas uma vez só e não precisam rever. Pessoas de íris marrom, elas criam aquela impaciência com muito detalhe. Depois eu estudo isso. Tem material para levar para casa? Tem apostila? Dá para passar o material? Dá para passar as aulas? Para eu assistir com calma depois. Ela vê, rever, para que no seu tempo ela assimile a informação, porque ela tem que absorver gradativamente, um pouquinho de cada vez. Tá? Mas tem maior capacidade de respeitar tempo. Ok? Agora vocês imaginem essas duas aqui interagindo. Essa aqui deixou escapar alguma coisa que ela não pensou antes de falar. Relativamente comum também. Tá? Por uma pessoa de íris azul. A pessoa de íris azul recebe isso, guarda mais um pouco, ela leva para casa, leva para o quarto, para o sono, para o café da manhã, leva para tudo, leva para casa, guarda mais um pouco, passa uma semana, 2, né? Lá depois de um tempo, às vezes um mês, quando o processo é meio rápido, né? Ela volta para a pessoa, diz, marrom, lembra aquele dia que você me falou aquele negócio? Pois eu não gostei, sabe, porque você disse que isso. O outro vai olhar para ele e vai dizer, espera um pouquinho, eu não lembro nem do que eu almocei ontem. Pô, você é meio rancoroso, não? Vai dizer que você está guardando aí algo que você está dizendo que eu disse, que eu já não lembro mais? Pronto, falou isso então para eles azul? Meu Deus do céu. Aí agora que eu sei que não gosto de ninguém, nem lembra do que me ofendeu aquela vez, né? Aí ele vai guardar mais um pouco tudo de novo, né? E guarda para si. Não por acaso a gente está falando do aspecto emocional. O que é isso, gente, em energia? O que é isso em sistema, na parte da fisiologia? Retenções, congestões, processos crônicos. Pessoas de íris azul costumam apresentar mais processos crônicos e difíceis de solução. Íris marrom, processos inflamatórios, agudos. Né? Então, essa é uma relação que a gente tem aí. E as pessoas de íris misto biliar, que é a união dos dois, imagine como é. Se esse aqui é detalhista, o misto biliar é perfeccionista. Né? Ele é detalhista e exige perfeição. Se esse aqui se atrapalha com o relógio, mas esse aqui consegue cumprir,
Então, o originado dele vai ser como? Ele não deixa falhar o tempo, ele é pontual, ele é preciso. Então, ele tem que ter os seus projetos prontos 48 horas antes. Ele não mede esforços para isso. Então, a vida dele vive na intensidade. Tá? Ele faz tudo isso trabalhando em 220. Tá? Então, se o normal dele seria, vamos por aí, 180, né? Vou dizer 110, então 180, porque ele já é um ministro miliar, ele trabalha em 220. Então, ele está acostumado, com a sua natureza, a estar sempre extrapolando o seu limite. Então, queixa básica de ministro miliar, o que é? Esgotamento físico mental. Ai, não aguento mais. Preciso dar um tempo, preciso respirar, preciso fazer alguma coisa. Tá? Agora, se a íris dele for lisa, sem aberturas de fibras, etc., ele não vai te pedir para dar um tempo, para respirar, etc. Ele vai te pedir qualquer coisa que você possa fazer para ajudar ele, para ele não parar. Porque ele não pode parar, porque ele não pode deixar o outro na mão. Ele tem que ir até o fim. Ele está lá quebrado, se rastejando, mas ele está ajudando o outro. Ele vai te dizer que ele está bem. Tá? Obrigado. Tudo. Sim. A cor está diretamente ligada à hereditariedade. Tá? E a gente, nos diferentes estudos e diferentes formas de colaboração de conhecimento, né, sobre a pessoa, nós vamos encontrar a relação com a hereditariedade. A iridologia física mostra a referência de hereditariedade de 4 gerações. Tá? A parte emocional e vibracional é indeterminada. Tá? Então, a gente vai muito além. A gente encontra N gerações para trás de padrões que se repetem e aquela corrente, o elo da corrente não se rompeu ainda do padrão atual. Tá? No aspecto físico, 4 gerações. Tá? Isso é o que se tem de histórico de estudos, né? Então está totalmente ligada à hereditariedade também. Tá? Vou falar rapidinho, então só mostrar os mapas aqui, a evolução de mapas. Tá? Vejam como começou. Então, eu falei do esboço do Dr. Pexai, tá? Do húngaro. Depois Bernard Jensen, Joseph Deck, tá? Uma relação concêntrica. E os mapas mais novos, mais atualizados, esse aqui é de 99, esse é de 2001, né? Diferentes autores, tá, gente? Todos diferentes autores. Contribuição do John Andrews dentro do Colarete, isso aqui tudo é dentro do Colarete, tá? E o mapa mais novo, mais atualizado no mundo, lançado em 2016, do Dr. Leonard Neumauer, tá? Traz uma composição foi avaliado por 15 dos melhores iridólogos pesquisadores do mundo. E atualmente, então, como eu estava comentando, que na atualidade nós temos muito mais estudos acerca dos olhos, dentro do contexto vibracional, energético e mental emocional. Então aqui nós temos a distribuição dos centros energéticos, estruturas da personalidade, dentro do Colarete também. Tá? Aqui a mesma relação em toda a íris, tá? Distribuída em toda a íris. Tá? Então é chakras, estruturas energéticas da personalidade em toda a íris, e mais depois nós temos a parte da esfera. Eu ia contar essa história para vocês, mas vou passar lá rapidinho. Este é um estudo que mostra o quanto a iridologia, a íris, é um instrumento de confiança da identidade da pessoa. Tá? Essa moça aqui, que a maioria conhece essa foto, né, da National Geographic, ela foi fotografada em 85 e 17 anos depois procuraram notícias dela e não encontravam, e a única referência que tinha era das pretendentes, né?
era através da íris, dos olhos. Então usou-se o trabalho de John Duggan, da Universidade de Cambridge, de Harvard, que desenvolveu o primeiro sistema de reconhecimento legal através da íris, sendo considerado já muito melhor e mais fiel do que a digital, né, do que o dedo, tá? Fazendo com que o próprio FBI usa, entre várias outras agências de inteligência, que contribuiu para reencontrar essa moça, tá? 3 países já utilizam o escaneamento da íris como referência, como identificação legal, tá? Isso já foi várias vezes publicado. Essa aqui é da revista Veja, em 2012, mostrando esse trabalho na Índia, tá? E depois, então, foi identificada os olhos dela 17 anos depois, tá? O que mudou na íris dela? Somente sinais sobre a estrutura da íris, tá? Então a gente tem aqui a parte em cima, vocês podem ver esses pigmentos, olha como eles aumentaram embaixo, tá? Artigos científicos discutindo a iridologia e mostrando o quanto a ferramenta, quando trabalhada como um recurso probabilístico, tá? Ela é reconhecida, ela tem reconhecimento, tá? Então, cientificamente, no meio acadêmico-científico, ela é já aceita como uma base de informação probabilística, que apresenta biotipos, predisposições, tendências, acúmulos, informações fenotípicas praticamente imutável. Sua estrutura não muda, tá? Sinais de acúmulo e depósito, sim. Vou deixar a parte poética depois. Eu quero falar um pouquinho da esclera para vocês, tá? A esclera tem registro de 1046 da dinastia Song, tá? Onde os chineses observavam sinais na esclera associados às queixas, e ele também foi visto junto com nativos americanos, tá? E Stuart Wright uniu o estudo dos dois. Stuart Wright, em 1968, teve como aluno o Dr. Leonard Neumauer, que é reconhecido hoje como o pai da esclerologia, junto com a sua esposa Nenita. Nós somos os pais da esclerologia, na verdade, porque ela pesquisa junto com ele e contribui veemente há 30 anos. Tá? A esclera, então, tem como diferença em relação à íris a capacidade de mostrar tanto sinais que mostram a natureza da pessoa, fragilidades, assim como a estrutura da íris, mas também, a partir do momento que estes órgãos e sistemas começam a desenvolver uma alteração, a esclera, os mesmos vasos na esclera vão se desenvolver, apresentando e informando que está ocorrendo uma alteração funcional. Tá? Então aqui nós temos a nossa biografia pela íris e temos a relação do tempo, o que fazemos com o nosso eu, com a nossa biografia, expressado através da íris. Por enfático falar na velocidade que eu estou falando, é algo difícil, mas dessa forma então, o conceito é o mesmo, tá, gente, de iridologia e tudo mais, tá? E a parte emocional e energética também é observável através da esclera, tá? Uma grande contribuição para todos na área das terapias emocionais, psicoterapias, psicologia de modo geral, pois através da esclera nós temos condições de observar as emoções suprimidas e não expressadas, os bloqueios emocionais, tudo aquilo que a pessoa não consegue expressar e dizer de outra forma, está expresso, nítido na esclera, em tempo real. Tá? Não se preocupem, não vai trazer um enredo, o que aconteceu, mas traz a emoção exata do que está prejudicando, machucando, deixando essa pessoa para baixo no momento. Tá? Traz informação do estado funcional atual, tá? E pregresso.
organismo e da psique. É altamente dinâmica e mutável, é uma grande ferramenta de acompanhamento terapêutico, pois os vasos na esclera atuam pelo sistema circulatório, então atua pelo princípio da irrigação, são vascularizados, e de acordo com alterações funcionais do nosso organismo, esses vasos são mais alimentados ou menos, recebem maior ou menor irrigação. Por consequência, as alterações funcionais orgânicas são expressadas em tempo real também na esclera. Temos vários tipos de vasos nela, tá? E esses diferentes tipos de vasos trazem condições diferentes que mostram as alterações a longo prazo e alterações curto prazo, médio, curto prazo e hoje, em horas. Tá? Para quem queria ver uma foto da córnea e do tecido da córnea sendo uma extensão do tecido da esclera, tá? Aqui nós temos as fibras da esclera sobre a córnea. Isso não é uma deficiência nessa pessoa. Tá? Isso é trabalho de fotografia, para conseguir fotografar isso e mostrar as fibras da córnea, que são as mesmas da esclera, tá? Exatamente as mesmas. E a disposição delas é que faz com que a córnea seja transparente. Tá? Como eu estava comentando, o sistema circulatório associado a todos os órgãos, tá? Alimentando todos eles de acordo com alterações funcionais orgânicas, tá? Isso interfere diretamente na irrigação então, dos vasos na esclera. A lógica de como acontece as alterações de sinais na esclera é muito palpável, tá? A cientificidade dela é muito boa de se trabalhar, tá? Comentei dos chineses, né? Dos vasos. Primeiro mapinha que eu falei em 1968. Sim. Mapa de 2000 do Dr. Leonard. Então, todas essas áreas estão reflexas, são áreas reflexas do corpo físico na esfera. Cada vasinho nela traz a informação do próprio vaso e sobre a área em que ela está, dentro do aspecto aqui, neste caso, físico, e dentro deste aspecto aqui, energético, vibracional e emocional. Aqui, então, nós temos a característica dos vasos que nos traz referência emocional e a localização que ele está, que traz também uma característica de emoções. Então, nós temos uma informação bem pontual também. Tá? Cheers. Observa-se marcas, vasos sanguíneos, tecidos lipídios gelatinosos, vasos de ordem genotípica, fenotípica, formato dos vasos, calibre, espessura, cor, tonalidade, várias formas de informação. Tá? A gente olha, poxa, mas só tem vasinhos, só tem veinhas na esclera, mas elas é como um alfabeto. Aprenda a leitura e você tem uma literatura enorme sobre a pessoa à sua disposição. Tá? Vasos de ordem emocional, ordem psicossomática e de ordem especificamente física. Rapidamente aqui, uma alteração dessa pessoa foi a 3 profissionais diferentes. Ela fez uma série de exames, todos associados a aspectos ortopédicos, por causa da dor na coluna, na área lombar que ela sentia. Após o exame da esclera, observou-se que aqui está o sintoma e aqui está a origem do problema renal. Foi ao nefro e confirmou o problema renal. Congestão pulmonar, problemas pulmonares. A esclera, gente, é um verdadeiro GPS da saúde integral. Ele te mostra sintomas, órgãos e áreas de interferência, de influência que estão sofrendo junto com a origem do problema.
E tudo isso de uma forma nítida, clara e fácil, acessível de se observar. Observem o antes e depois em esclerologia, não precisa nem conhecer nada de sinal, basta olhar para a esclera e a gente observa aqui as diferenças, tá? Em pouco tempo. Mostrar isso aqui para o interagente, comparado ao que está acostumado com a íris, né? O interagente observa isso e ele vê a diferença. Não precisa ficar mostrando, não, aquele sinalzinho, não, realmente está aqui a diferença. Tá? Antes e depois, abril para julho. Isso também acontece. Diz, olha, meu amigo, desculpa, mas será que você está fazendo direito o seu tratamento? Nós temos uma condição oposta, de piora. Olha só a diferença. Tonalidade de vaso, comprimento, tudo. 3 meses de diferença. Olha os vasinhos aqui. Quase desaparecidos aqui. Alguns desaparecem, outros não, outros ficam fininhos e mudam as suas características. Olha só. Diferença, né? Pessoal, os olhos mostram o seu caráter, sua rigidez, resistência, desafios e virtudes para vencê-los. A íris representa o local, nosso terreno. A esclera representa o tempo, o que nós fazemos com o nosso terreno, como nós cuidamos dele. E a olho-diagnose integral oferece a percepção do contínuo da natureza humana através do olho. Verdade transcende o tempo, o espaço e diferentes culturas. Verdade foi, verdade é, verdade sempre será. E verdade sendo, nos olhos ela sempre estará. Em olho-diagnose integral se estuda toda a relação de sinais. Não só uma área, não só uma estrutura. É a conversa de todas as possibilidades de informação. A psique energética abrange, que é o estudo da parte da psique, emocional, personalidade, tem todas essas referências de pilares, tá, de estudos. Para finalizar, nossa luz interior expressa-se através da forma como percebemos o mundo. A nossa percepção é expressada através da mente que delineia os nossos pensamentos e define os nossos sentimentos, que por sua vez são expressados pelas nossas emoções, e essas, quando suprimidas, são expressadas das mais variadas formas e mazelas do corpo físico. Equipamentos. Então, pessoal, para resumir, finalizar a conclusão, diagnose através dos olhos é um dos melhores métodos de avaliação natural, um dos natural e não invasivo de saúde integral existente, se exerce um papel de enorme importância na promoção e manutenção de saúde, assim como na prevenção de doenças. Nós estamos com uma formação que acaba de iniciar aqui em Cuiabá, parceria com a Clínica Vitale, no contato deles ali. Estamos com o stand também. E também junto, nós não trabalhamos somente com a diagnose, mas também apresentamos um recurso terapêutico, que são as essências vibracionais equilíbrio, e também estamos com um curso agora em novembro. E de presente para vocês, tem uma amostra para todo mundo à disposição ali no nosso stand. Também vamos sortear bolsas de desconto dos cursos, e tem material também de mapinhas para sortear. A Terra é meu quintal, o universo é meu oceano, Deus o ar que respiro, e meus atos procuram refletir o seu desejo que se expressa no sorriso daqueles que encontro em meu caminho. Muito obrigado.